Quando você confia em Deus, Ele te traz uma paz que libera a alegria. Confiar em Deus te ajuda a não se preocupar ou ter medo. Acho que confiar em Deus é algo que temos que aprender à medida que passamos pela nossa jornada. No mundo tem tantas pessoas que descobrimos que não podemos confiar, ou até mesmo no mundo dos negócios não podemos confiar e então meio que nos acostumamos a não confiar e a ser cautelosos. E quando eu era criança, o meu pai me ensinou a não confiar em ninguém, sabe? Ele sempre dizia: você não pode confiar em ninguém. Bem, eu tinha isso em mim, então eu achava difícil confiar, sabe? Nas pessoas e em Deus, mas sou grata por ter aprendido isso, porque isso te leva a um lugar de descanso. Sabe, todos nós teremos problemas. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Bem, se depositarmos nossa confiança nele, então nós seremos vencedores nesta vida. Não significa que não teremos problemas, mas significa que você passará por eles e chegará do outro lado como vencedor. Bem, o que é confiança? Confiança é acreditar na pessoa ou algo que está sendo confiado. Sabe, se eu me sentar numa cadeira, eu tenho a confiança de que ela não vai ceder e eu não vou cair dela. O dicionário Webster define a confiança como a crença de que alguém ou algo é confiável, bom, honesto e eficaz. A confiança depende do que nós sabemos sobre o caráter de quem se confia. Se não podemos acreditar que quem nós confiamos é bom, justo, gentil, amoroso e confiável, então nós não conseguimos confiar naquela pessoa. Bem, sabe, estudar o caráter de Deus realmente me ajudou muito e eu acho que é um bom estudo para todo mundo fazer. Por exemplo, Deus é bom. Deus é justo. Isto significa que Ele sempre transforma coisas erradas em certas, se colocarmos nele a nossa confiança. E eu tenho que falar sim, porque essas coisas não acontecem magicamente. Temos a nossa parte, e a nossa parte é confiar em Deus e crer no que Ele diz em Sua palavra. Não temos que odiar as pessoas que nos feriram. Não temos que tentar nos vingar delas, porque Deus trará justiça às nossas vidas. Hebreus 10:30 diz: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E novamente o Senhor julgará o seu povo. Quão boas são essas notícias! Não preciso tentar me vingar das pessoas, não tenho que tentar fazê-las pagar pelo que fizeram comigo. Se eu entregar tudo isso a Deus, e então se eu perdoá-las e liberá-las para Deus, Ele vai lidar com a situação. Bem, para experimentarmos a justiça, devemos estar dispostos a deixar a situação de lado, entregá-la a Deus e esperar para ver o que Deus vai fazer. Não se esqueça, eu disse esperar. Não gostamos disso, não é? Deus não opera no nosso tempo e seus caminhos não são os nossos caminhos, seus pensamentos estão acima dos nossos. E sempre achamos que tudo deve ser exatamente agora, mas caso não tenha reparado, Deus não está com pressa. Talvez você tenha uma pergunta: bem, em quem eu posso confiar? Bem, você não pode confiar totalmente nas pessoas porque elas têm uma natureza humana. E todas elas, incluindo eu e você, falharão com as pessoas às vezes. E é tolice confiar em si mesmo, porque tendemos a pensar mais de nós do que deveríamos, sabe? E eu não sei sobre você, mas desaponto a mim mesma. Eu posso dizer: eu nunca faria isso, e então na próxima esquina eu faço. Eu posso fazer isso, e aí tentamos e não conseguimos. Até mesmo Jesus disse que Ele não se confiava a eles, referindo-se aos seus discípulos, porque Ele conhecia a natureza dos homens. Está em João 2:24, na Amplificada. Mas Jesus, por sua vez, não confiava a si mesmo a eles, porque Ele conhecia todos os homens. Não está dizendo que Ele não confiava neles, mas que não confiava a si mesmo a eles. Sabe, há uma parte de nós que pertence somente a Deus. Posso confiar nas pessoas, mas tenho que entender que as pessoas
é mais do que provável, vão em algum momento me desapontar ou decepcionar. E se tivermos expectativas irreais, estamos armando para que nós nos machuquemos. A confiança, ela nos leva ao descanso de Deus. Quando confiamos ou acreditamos no que Deus promete a nós, podemos entrar em seu descanso sobrenatural. E significa um descanso, um lugar de paz que para nós não faz sentido. Você deveria se preocupar, ficar chateado, você tem um problema terrível, mas quando você acredita que Deus está cuidando de você, você pode entrar no seu descanso. E a definição diz que não é um descanso do trabalho, mas um descanso no trabalho. Em outras palavras, eu estou trabalhando agora, mas mesmo trabalhando estou no descanso, porque eu não estou com medo de falar algo de errado, não tenho medo que você não goste de mim, eu não estou preocupada com o que você pensa de mim, e é tão incrível. Quando você trabalha, se você conseguir descansar enquanto trabalha, você não ficará tão cansado quando terminar, como ficaria se estivesse se preocupando e trabalhando. E nós podemos descansar embora nossas circunstâncias ainda não tenham mudado. Por quê? Porque sabemos que o nosso Deus é fiel. Já ouvimos fazer antes, e o veremos fazer de novo. Hebreus 4, 10 e 11 diz: pois quem entra no descanso de Deus, também descansa do seu trabalho, assim como Deus descansou do dele. Portanto, vamos nos esforçar, eu amo isso, fazer todo o esforço para entrar nesse descanso. Se quer fazer um esforço sobre algo, faça um esforço para entrar no descanso de Deus, para que ninguém pereça por seguir